quero falar com você sobre esse assunto. Será que a pandemia, ou por que a pandemia aponta para a volta de Jesus? Será que ela aponta para a volta de Jesus? Sinceramente, é algo que tem me incomodado desde que essa pandemia começou. Isso tem me incomodado, isso tem aberto a minha atenção e muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm indagado. E nós observando, orando, lendo as Sagradas Escrituras, nós chegamos à conclusão de que essa pandemia tem sim, tem tudo a ver com a volta de Jesus. Um dia seus discípulos perguntaram a Jesus, em Mateus 24, 3. Eles estavam no Monte das Oliveiras, Jesus estava sentado e os seus discípulos se aproximam dele e perguntam para ele assim: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? E que sinal haverá da tua volta e do final do mundo, ou da consumação do século? Jesus foi procurado pelos seus discípulos porque eles tinham o desejo, a curiosidade de saber, a vontade de saber o que eles deveriam olhar, observar para saber que a volta de Jesus estava próxima. E Jesus então começa a responder os seus discípulos e ele fala de um período que antecederia a sua vinda, chamado princípio das dores. Pois bem, nós vemos tudo isso acontecendo, o quadro em que nós estamos inseridos, o momento em que nós estamos vivendo, inseridos nele, e nós podemos contemplar algo muito, muito atípico acontecendo não só no Brasil, mas em todas as nações, em toda a terra. E essa pandemia, ela tem algumas particularidades, algumas peculiaridades que eu quero tratar aqui com você. Fazer alguns vídeos, não vou fazer só um, vou fazer alguns vídeos, alguns fatos que vão comprovar pelas Sagradas Escrituras que essa pandemia está apontando para o final dos tempos, sim, para a volta de Jesus, sim. Tudo está indicando pelas Sagradas Escrituras que nós estamos vivendo um tempo que antecede a volta do Senhor. Como eu disse, nós sabemos que a volta do Senhor vai acontecer em dois momentos. E nesse primeiro momento, Jesus voltará para raptar, para arrebatar a igreja vencedora, os crentes salvos vencedores. Um dos objetivos desse rapto será o Senhor poupar a sua igreja vencedora, a sua noiva, de um tempo que se iniciará logo após o arrebatamento. Assim que Jesus voltar e levar o crente vencedor, a igreja vencedora, vai se iniciar aqui na terra um período chamado de grande tribulação, um período de 7 anos, chamado grande tribulação. E o nome grande tribulação não é à toa. Ele é chamado de grande tribulação porque será realmente um período dificílimo, terrível, horrível, e será grande a tribulação. Isso que nós estamos vivendo agora, esses momentos que nós estamos passando de dificuldade com essa pandemia, você pode multiplicar por 100. Tão terrível será esses 7 anos da grande tribulação. E o Senhor Jesus, bondoso, fiel, virá então buscar aqueles que compreenderam o seu propósito, que entenderam o seu objetivo, que cumpriram o seu querer e que agora serão poupados desse momento de grande tribulação, de grande dificuldade pelo qual a terra passará. Será, na verdade, um ato de amor, o arrebatamento, para que nós, os salvos vencedores, sejamos poupados do que virá logo em seguida. Então veja, a grande tribulação se inicia após
o rapto dos crentes vencedores, após o arrebatamento. Agora começa, então, um tempo de muita dificuldade. A pandemia está causando uma dificuldade não só de saúde pública, mas também uma dificuldade financeira, política. Tudo está se tornando difícil, tudo está se tornando muito preocupante. A crise financeira, a crise monetária, a crise política, tudo está convergindo, está tudo direcionando para um momento seríssimo, onde nós sabemos que precisamos estar atentos a todos os fatos. Assim que o Senhor voltar, que Jesus voltar, até estará numa situação de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tudo tão fora do lugar, fora da ordem, e isso não só na nossa nação, mas em todas as nações da terra, que as pessoas, o povo, clamará por um líder mundial. Estará tudo tão desordenado, todos estarão tão assustados, tão apavorados, que será o clamor de todos. Todos desejarão que se levante um líder mundial que dê fim a essa situação, que tenha as rédeas da situação, que consiga mudar o quadro instaurado aqui na Terra. E é aí que vai se levantar o anticristo. É aí que o anticristo começará a reinar. E olha, o anticristo não tem nada de diabólico na sua aparência. Não. Ao contrário disso, o anticristo terá uma aparência de paz. Ele será admirado, amado por todos, de todas as nações, porque ele tem uma proposta de paz, de solução para todas as nações que estarão no caos. Vê, tudo aponta. E eu quero comprovar para você, através da Escritura, que os fatos que nos relatam a palavra de Deus, fatos que nos comprovam que a pandemia está preparando o palco, vamos dizer, o cenário do palco, para o anticristo reinar, para o governo mundial ser estabelecido. Tudo indica, por fatos comprovados pelas Escrituras, que esse momento que nós estamos passando é um momento que está preparando o cenário para o anticristo reinar. Quero falar alguns fatos com você que comprova isso. Vou começar aqui por esse vídeo, devo continuar em outros vídeos e vou resumir para nós entrarmos no assunto propriamente dito. Resumindo então, preste atenção. Jesus está às portas. Isto é fato. Jesus está voltando. Antes que ele se manifeste aos salvos vencedores, antes que isso se manifeste, os salvos vencedores serão poupados. Antes que o anticristo se manifeste nesta terra, o Senhor Jesus virá e tirará daqui para poupar os salvos vencedores. Antes que o anticristo se manifeste, eu não espero estar aqui e espero que todos vocês que estão me ouvindo, estão assistindo esse vídeo, estejam prontos para também não estar aqui. Outra coisa, resumindo, para nós entrarmos nos fatos. O mundo vai entrar num período de 7 anos que se chama a Grande Tribulação. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e antes que o anticristo se manifeste, os salvos vencedores, os crentes verdadeiros, os salvos que entenderam o propósito, serão poupados, porque serão levados pelo arrebatamento. Assim que o arrebatamento acontecer, o mundo entrará num período de 7 anos da grande tribulação. E no comecinho desses 7 anos, um líder se manifestará como um salvador, não da pátria, mas como um salvador de toda
humanidade, o salvador do mundo, que será o anticristo. O mundo vai desejar, o mundo vai clamar, o mundo vai querer que esse líder assuma as rédeas e o controle da humanidade. Então, entendido isso, eu quero falar com você, começar hoje a falar com você sobre alguns sinais que indicam que o palco, o cenário já está sendo preparado agora nessa pandemia para que isso aconteça. Isso o quê? Para que o anticristo se manifeste. O palco já está sendo preparado. O cenário está sendo preparado, visando a manifestação do anticristo. O anticristo vai se manifestar no início da grande tribulação, no início dos 7 anos que sucederão o arrebatamento. O arrebatamento acontece, eu não quero que você fique, eu também não quero ficar e não vou ficar. Você também não deve querer e não deve ficar. Mas assim que Jesus nos arrebatar, Jesus nos poupar da grande tribulação, o anticristo vai se manifestar. E ao entender o cenário atual, ao entender o que essa pandemia está causando, nós vamos perceber que, na verdade, hoje, agora, está sendo preparado o cenário para a manifestação do anticristo. Vou falar o primeiro sinal com você, o primeiro fato que comprova que esse momento de pandemia é o momento do preparo para o reinado e para a manifestação e reinado do anticristo. Vamos lá para o primeiro sinal. Vamos ler o texto que está em Mateus 24:7, que diz o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá pestes e terremotos em vários lugares. Vamos prestar atenção nesse detalhe. Em vários lugares. Vários lugares. Olha para mim. Sempre houveram epidemias, algumas pandemias que alcançam várias nações, sempre houveram. A última que nós nos lembramos foi 2009, 2013, mais ou menos nessa época, que foi a H1N1. Ela foi uma pandemia. Mas nenhuma pandemia de todas que houveram, nenhuma teve esta ênfase. Algo foi tão tremendo, tão grande, tão grave, porque o coronavírus ele tem algumas particularidades, se você prestar atenção. Olha, primeiro, ele avançou rapidamente no mundo todo. Hoje, eu estou gravando esse vídeo, é dia 22 de junho de 2020. Nós nos demos conta dessa pandemia aqui no Brasil há 3 meses atrás. E em 3 meses, olha a proporção que este vírus tomou. Então, a primeira particularidade que eu quero ressaltar aqui com você é a rapidez com que esse vírus alcançou o mundo. E nós sabemos que é previsto pela Organização Mundial de Saúde atingir recorde de pessoas infectadas por esse vírus. É esperado, é previsto que mais de 1 bilhão de pessoas, as estatísticas dizem que mais de 1 bilhão de pessoas serão contaminados por esse vírus. Então, o primeiro sinal que eu quero destacar aqui com você é que esse detalhe deste versículo é que em vários lugares este vírus está. É uma particularidade interessante e que tomou um alcance, uma escala nunca antes vista. Segundo fato que comprova que esta pandemia é um sinal de que Jesus está às portas. Por que ele está às portas?
Porque esta pandemia está preparando o cenário para o anticristo se manifestar. E para que o anticristo se manifeste, a igreja vencedora terá sido arrebatada. Como nós estamos vendo o cenário sendo preparado para o anticristo se manifestar e reinar, nós podemos constatar, é óbvio, que então a vinda de Jesus está muito mais próxima do que nós imaginávamos. E a pandemia aponta para isso. A pandemia, essa pandemia tem particularidades, irmãos, como eu já disse aqui no primeiro fato, nunca antes vista. Todo o planeta está doente. Todo o planeta está passando pelo mesmo problema. É algo comum em todas as nações, as grandes potências, os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, todos estão vivendo a mesma situação. Segundo sinal, segundo fato, eu quero ler Apocalipse 13:7. Diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-se-lhe ao anticristo ainda autoridade sobre toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação. Segundo sinal, nós vemos que a pandemia do coronavírus, da Covid-19, não é um problema de um só país. Então, o segundo fato é que não há só o problema de um país. Não há mais um problema de um só país. Não é a pobreza daqui de um país aqui, não é o problema político de outro país ali, não. É um problema comum a todos os países. Todos os países, porque o anticristo, ele vai reger, como diz aqui a palavra que eu li, ele vai ter autoridade sobre toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação. Então, o segundo sinal, o segundo fato é de que não há mais um problema de um só país. Não há mais um problema de um só país. É algo que começou lá na China. Olha onde está a China no globo terrestre. Olha a distância que está a China do nosso país e dos países da América. Começou lá na China, espalhou para o mundo inteiro rapidamente. Rapidamente. Todo mundo está afetado. Não é só um país, não é só, houve o controle aqui nesse país, nesse não houve, controlou-se aqui o vírus, aqui não controlou, não, é um problema comum a todos, é a globalização, é algo comum em todos os países. Então, o que a pandemia passa de mensagem nesse sentido? A mensagem do globalismo, da globalização. De repente, a pandemia fez o mundo virar um só. De repente, quem está lá na Europa está com esse problema, quem está lá na Ásia está com esse problema, quem está nas Américas está com esse problema. Então, o segundo fato é a globalização. É que, de repente, olha, e isso está acontecendo não só agora. Alguns meses atrás, nós vimos aquelas queimadas na Amazônia. E ali já começou um prelúdio do problema comum nas nações, já começou a querer se unir, todo mundo ser dono de tudo. Tanto que o presidente francês, né, ele quis dar o seu parecer como se a Amazônia pertencesse a todo mundo. O Vaticano também fez o seu pronunciamento sobre as queimadas da Amazônia, isso há alguns meses atrás. E agora, de repente, a pandemia traz para nós um problema único em esfera global. Não é um problema de um país aqui, de outro país. Todos estão vivendo o mesmo problema. Então eu vejo que essa insinuação de que a Amazônia era de propriedade global, de internacionalizar a área da Amazônia, que o Vaticano tentou fazer, é também uma tentativa de globalizar, de colocar todo mundo para necessitar de um governo mundial. Tudo aponta para isso. Tudo está preparando para isso. Que
que o mundo se torne um só. E quando isso vai acontecer? No governo do anticristo, como está escrito aqui, olha, Apocalipse 13:7 que eu li, que ele vai ter autoridade sobre toda a tribo, todo o povo, toda a língua. É a preparação do cenário para que o anticristo possa reinar. Quero falar mais um fato, mais um sinal. Vou encerrar esse vídeo e continuo numa outra oportunidade.